Olá a todos, vamos lá chegando que hoje eu quero fazer um protesto aqui e ao mesmo tempo conversar um pouco com vocês. Olá a todos, vamos lá chegando que hoje eu quero fazer um protesto aqui e ao mesmo tempo conversar um pouco com vocês. Olá a todos. Não tinha nada marcado, não marcamos nada, mas é assim que as coisas dão certo. Estou aqui em casa hoje tranquilo. E eu quero conversar um pouco com vocês. Vamos lá. Vamos se chegando. Hoje é um bate-papo gostoso. Estou falando aqui direto de casa. Vamos se achegar, galera. Quem está por aí, vamos se achegar. Hoje nós vamos bater um papinho aqui. Eu vou colocar algumas questões aqui para vocês refletirem, para vocês pensarem, começar a pensar o que pode estar nos prejudicando, né? E o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos lá, é um bate-papo que não estava marcado nada. Eu decidi bater um papinho rápido aqui com vocês. É um pouco mais, é mais uma crítica. Hoje nós vamos bater um papinho sem marcar, não marcamos nada, mas falar de uma crítica. Eu queria que vocês analisassem isso que eu vou colocar em pauta hoje, tá? Como vocês podem ver, aqui eu estou no sossego do lar, aqui, meu espelhinho, a janela, minha toalhinha ali, onde eu costumo fazer a barba. É um lugar simples, mas é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu fico feliz, eu me agrado nisso. Mas tem uma crítica nisso. Hoje tem uma crítica que eu queria compartilhar com vocês. Gaúcho tá aí. Hoje é um trechinho bem pequeno, na verdade eu quero mais conversar com vocês sobre algumas coisas, sobre essa questão da pandemia. Eu queria que vocês analisassem um pouquinho, pensassem um pouquinho o que está acontecendo. Na verdade, trazendo à discussão muitas coisas que eu acho que vocês devem falar aí. É uma espécie de crítica, sim, que eu tenho que fazer. Porque eu acho que está surgindo aí oportunistas que estão faturando milhões e bilhões, se não bilhões, né? Podendo comprar insumos, equipamentos, etc., sem fazer licitação. Está uma farra, está uma festa com o dinheiro público, que é um negócio muito vergonhoso. Então eu decidi hoje falar um pouco sobre isso. Gaúcho, seja bem-vindo. Pererê. Então hoje eu queria discutir um pouco sobre isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês, hoje eu criei uns efeitos aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês vão analisar o que eu estou falando, tá? É uma crítica minha pessoal, tá bom? Então eu vou colocar agora, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Esse é o estilo João Glória Júnior de ficar em casa. Olha, uma tela maravilhosa. Tá vendo? Ali uma armadura do Homem de Ferro, um sofá gostoso, confortável, onde eu posso pedir comida a hora que eu quiser, pedir no iFood, pedir climatizar aqui. Se a temperatura não está boa, no controle remoto eu posso colocar a temperatura que eu quiser, deixar um ambiente agradável.
Então, fique em casa, acelera em casa. Essa é a proposta de alguns governadores, né? Enquanto que a maioria das pessoas não podem ter esse conforto, essa comodidade e também não estão podendo sair para trabalhar. Então a realidade verdadeira das pessoas é essa aqui, ó, a maioria delas em casa. A maioria das pessoas estão assim em suas casas. Ó. Muitos deles talvez não tenham nem o que comer, porque não estão podendo sair para trabalhar, não estão ganhando dinheiro, enquanto que alguns governadores estão faturando bilhões e milhões aí com a compra de equipamentos de graça, por valores superfaturados, né? E com isso ganhando fortunas, milhões, e até muito engraçado como os próprios chineses estão ganhando milhões e milhões com venda de insumos e equipamentos aí para os países que estão necessitando. Então queria trazer isso à reflexão para vocês no dia de hoje, entendeu? Será que nós estamos no caminho certo? Ficando em casa o tempo todo? Eu acho que tem que ter sim um equilíbrio, tem que ter o trabalho e tem que ter também a oportunidade de você ficar em casa e se cuidar, mas eu acho que nós temos que sair para trabalhar sim, temos que ir em busca, temos que ganhar o nosso dinheiro para o nosso sustento, porque com certeza não somos nós que estamos ganhando milhões e nem bilhões com essa pandemia. Teve um outro rapaz aí também que fez uma crítica que eu achei interessante. Ele falou que no ano passado ele pegou uma estatística do número de pessoas que faleceram em períodos parecidos. Teoricamente morreu menos gente em meses iguais nos anos anteriores, um pouco mais às vezes do que morreram agora. E eles estão colocando como causa-morte de todo mundo eles estão colocando como causa-morte Covid. Porque se você tiver um número alto de pessoas que falecem com Covid, eles vão ganhar uma remuneração, vão ganhar um dinheiro maior do dinheiro do governo. Né? Então não convém dizer a pessoa quebrou a perna ou teve um problema, teve um infarto, eles falam que é Covid. Então eu quero que vocês fiquem alertas com relação a isso. Hoje é só um alerta mesmo. Porque é fácil falar para as pessoas ficarem em casa quando você tem esse nível de conforto. Quando você tem esse nível de conforto, é bom ficar em casa, no ar-condicionado, seu carro lá na garagem, com gasolina, não é isso? Você pode pedir comida pela internet, pelo telefone, que trazem para você pratos maravilhosos, onde você vai comer e vai se satisfazer, etc. Né? Num ambiente desse é bom ficar em casa. Mas e os brasileiros? Como é que os brasileiros estão nas suas casas, a maioria? Será que todo mundo tem o que comer? Será que todo mundo está bem? Será que todo mundo está com saúde? Eu acho que tem muita gente em casa que até tem um resfriado, tem algum tipo de doença, ou sentindo alguma dor, etc. Precisa fazer uma hemodiálise, que não está indo no hospital, porque tem medo de pegar o coronavírus. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem discutir um pouquinho. Hoje eu estou irritado e eu vim aqui um pouco para falar sobre isso. E tudo isso aqui, gente, é efeito, tá? É efeito. Isso aqui é um efeito especial, não é a minha casa. Infelizmente, minha casa não é assim, eu gostaria que fosse. Mas é só para a gente analisar um pouquinho essas questões. Eu queria discutir com vocês. O que vocês acham? Será que todo mundo está desse jeito? O que vocês acham? Vamos lá, galera. Mestre Couro Seco, Plácido, meu amigo Plácido, David Pigmeu, Gaúcho. Vamos lá, vocês querem discutir um pouco sobre isso? Não querem falar nada? É que hoje eu amanheci indignado e eu queria um pouco falar sobre isso. O que vocês acham? Não acham nada?
Ninguém quer falar nada? Mestre Couro Seco está perguntando que programa é esse? Mestre, não é programa nenhum. Hoje eu entrei aqui para falar um pouquinho sobre a minha indignação desses governos que estão obrigando a maioria das pessoas a ficarem em casa, quando eles têm esse nível de conforto, estão lá na casa deles, no ar-condicionado, etc. Enquanto a maioria do povo brasileiro está, na verdade, é nesse formato aqui, ó, que eu vou mostrar para o senhor. Enquanto a maioria dos brasileiros está em casa desse jeito, entendeu? Então hoje eu vim trazer uma discussão sobre isso, entendeu, mestre? Aí eu queria ouvir a opinião do senhor. Enquanto a maioria dos brasileiros está desse jeito aqui, alguns governadores estão no conforto de suas casas lá, no ar-condicionado, tudo do bom e do melhor. Então é isso que eu queria discutir. Mas se ninguém quiser falar nada, também não tem problema. Pelo menos eu já soltei a minha indignação aqui. É isso aí, Gaúcho está dizendo assim: com certeza não estamos com esse conforto, e é horrível saber que tem pessoas enriquecendo com a situação atual que estamos. E é verdade, Gaúcho. Você acredita? Ganhando milhões e milhões. Cada estatística que eles acrescentam lá, mais uma morte por Covid, eles recebem uma quantidade maior de verba. Entendeu? Então, está sendo vantajoso para eles dizerem que as pessoas estão falecendo de Covid. E outra coisa, essa questão da compra de equipamentos, etc., de máscaras, a maioria compradas da China, por preços absurdos. Esses respiradores, eles costumam custar em média de 15 a 20 mil reais. Tem governador comprando na faixa de 180, 200 mil reais um respirador. Ou seja, super faturando esses produtos e comprando por valores altíssimos. E na verdade você sabe como é que é esse negócio. Sem licitação é muito fácil você fazer um acordo com o cara para você ter uma vantagem financeira. Não, cobra 200 e me dá metade, manda alguma coisa assim. Infelizmente é isso que está acontecendo. E é uma corrupção. E a corrupção ainda aumenta à medida que você tira a necessidade da licitação. Quando você tira a necessidade da licitação para fazer compra, vira festa do caqui, porque o cara pode comprar de quem ele quiser, pode comprar do vizinho, pode comprar daquelas empresas fantasmas, superfaturar e por aí afora, né? Então, não tem, as pessoas não vão fiscalizar isso, não vão atrás disso, entendeu? Então realmente é complicado e muita gente usando essa pandemia, essa doença para enriquecer, infelizmente. Aí disseram que abriram os cofres do governo, sim, para ajudar as pessoas, estão ajudando e realmente algumas pessoas precisam mesmo receber um dinheirinho para poder ter pelo menos o que comer dentro de casa, etc. Mas isso também de ficar em casa, todo mundo sem trabalhar, é complicado. Porque o país tem uma roda girando, uma roda de comercial girando. Se essa roda para retomar novamente, ou seja, para o comércio retomar de novo, para a geração de emprego, então esse é o que eu queria estar discutindo isso com vocês. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa tinha 10 funcionários. Com o Covid, ela teve que afastar pelo menos 7 desses 10 funcionários, porque ela precisou desses 3 para ficarem lá fazendo a manutenção, mantendo os freezers ligados, fazendo a limpeza, eventualmente pagando conta, fazendo pequenas entregas e tudo mais. Quando voltar, que tudo voltar ao normal, essa empresa está adaptada com 3. No máximo ela vai receber mais 2 funcionários daqueles 7 que eles afastaram. Os outros 5 provavelmente vão ficar desempregados. Existe uma tendência muito grande de geração de desemprego no final dessa pandemia. Então isso é muito preocupante. Então, embora pareça que está tudo bem,
essa ajuda que o governo está dando, na verdade, vai prejudicar essas pessoas que vão ficar desempregadas, porque essa ajuda vai durar no máximo 3 meses. E depois disso, as pessoas que perderam o emprego vão comer o quê? Então o mestre Couro Seco está dizendo, isso é triste o que está acontecendo com as pessoas, sobre não só no nosso país, mas outros países também. Sim, é muito triste. Além do aspecto humano, né, as pessoas sendo sepultadas sem poder estar próximo dos familiares, os familiares não podem estar perto para se despedir dessas pessoas, tal. Eu não quero ser o portador de notícias ruins aqui, porque a gente não sabe até onde isso vai. Eu sou um cara que estou sempre tentando ser otimista. Eu acho que o otimismo é a melhor forma de você lidar com qualquer situação. Mas se você começar friamente a refletir sobre tudo que está acontecendo, você vai realmente ficar assustado. Tá? Então, para quem está chegando agora, eu estou dando um exemplo aqui de como a maioria dos brasileiros estão ficando em casa, muitas vezes com as panelas vazias, como vocês podem ver o espelhinho lá, etc. Os governos fazendo acordos e vendas e compras bilionárias de equipamento, faturando muito dinheiro, enquanto nós estamos em casa nesse formato aqui, a maioria dos governadores estão em casa nesse formato aqui, ó. Essa é a tranquilidade dos governadores em suas casas, com ar-condicionado no talo, um telão maravilhoso, um clima agradável, um ambiente climatizado, posso pedir comida pela internet. Fica em casa, gaúcho. Fica em casa, Couro Seco. Fica em casa, Everton. Vamos ficar em casa. Será que nós temos esse conforto aí em casa? E será que quando acabar essa quarentena nós teremos também? Que já está virando sessentena, não quarentena? Então hoje a ideia foi trazer essa discussão para vocês, tá bom, gente? Rato Capoeira de Itacaré. Rato, seja bem-vindo. Hoje eu entrei aqui sem marcar nada, só para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo, né, sobre essa história do corona, etc. As pessoas estão se aproveitando dessas coisas, etc., para lucrar. A Adele de hoje, seja bem-vinda também, Adele. Logo mais vamos voltar às aulas de percussão, viu, Adele? Peut-être prochaine semaine. Voilà? Então tá bom, eu falei assim para ela porque, se não me engano, ela é da França, ela domina o francês. Então, Adele, na próxima semana, peut-être, je vais revenir a tocar os tambores, tá bom? Então é isso, gente. Rato, obrigado pela presença de vocês. E vamos discutir um pouco sobre isso. Mestre Limãozinho, não se assuste. O senhor está vendo aqui um ambiente agradável, uma tela de altíssimo nível aqui, a armadura do Homem de Ferro ali. Tudo isso para demonstrar o conforto que muitos governadores, políticos, etc., estão tendo em casa com a quarentena, né? Acelera. Enquanto a maioria dos brasileiros estão acelerando nesse jeito aqui, mestre. Esse é o jeito que está acelerando a maioria dos brasileiros em suas casas. Então hoje a discussão é essa, para a gente levar essa discussão para vocês. Então nós estamos falando um pouco sobre isso, sobre o superfaturamento dos produtos que estão sendo adquiridos por causa da pandemia, essa taxação de todo quanto é tipo de falecimento, etc., de acometimento nos hospitais, etc., eles estão colocando tudo é corona. A pessoa tropeçou no chão, bateu a cabeça, morreu, é corona. Por quê? É muito melhor eles usarem esse argumento para poder faturar, tá bom? Então, mestre, eu me coloquei aqui nessa casinha de taipa para mostrar como é que tá, a maioria dos brasileiros estão em casa desse jeito.
E muitos deles, mestre, às vezes, olha lá, o senhor viu, tem uma cacimbinha ali, tem uma cacimbinha, tem um espelhinho. Às vezes não tem o que comer, mestre. As panelas estão areadas, mas estão de cabeça para baixo. Entendeu? As crianças correndo no quintal, às vezes, porque não tem o que comer. E alguns políticos aí estão naquela boa vida que eu estava mostrando agora. Mas não é essa não. A questão hoje é a gente deixar claro e discutir a respeito dessa questão do aproveitamento aí, em nome do coronavírus, desse enriquecimento de compras absurdas de produtos superfaturados por causa do corona. Uma vez que não tem licitação, fica fácil, né? Você pode comprar, ninguém vai criticar, não precisa licitação, não precisa autorização de ninguém. Tudo jogam nas costas do coronavírus. Tá bom? Então hoje eu vim para criticar hoje mesmo. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se vocês não quiserem falar nada, também não falem nada, porque aí eu descarrego tudo que eu tenho para falar hoje, tá bom? Então, aí vocês estão vendo, né? Esse é o ambiente onde a maioria dos brasileiros está. Enquanto que os políticos, aquele povo mais abastado, está lá no conforto dos seus lares, com uma TV maravilhosa, um ambiente climatizado, totalmente despreocupado se está faltando ou não comida na casa de vocês, na minha casa. Eles não estão preocupados com nada disso. Tá bom, galera? Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui, vou ficar mais uns minutinhos aqui para falar de vocês, mas eu estou meio revoltado hoje. Bom, o mestre Limãozinho está dizendo: meu amigo, todos têm inteligência para saber o que é bom e o que é ruim, e nós que nos colocamos lá, e é nós que podemos tirar. O mestre falou direitinho, é verdade, mestre. Somos nós que votamos nessas pessoas e os colocamos lá como nossos representantes, infelizmente. E mesmo quando nós não votamos, a gente também está sujeito às coisas boas que eles fazem e também às coisas ruins, infelizmente. Mas por votarmos, a gente tem direito a criticar. O grande problema é que se a gente nunca discutir, nunca trazer à luz esse tipo de coisa, as pessoas ainda vão continuar votando errado. As pessoas se esquecem muito rápido das coisas erradas que esses políticos fazem. Muito rápido. Eles aprontam hoje, ficam quietinhos lá o tempo, como tem alguns aí quietinhos lá, e quando vem a próxima eleição eles emergem do nada, aparecem e aí são novamente votados por aqueles que esqueceram. Infelizmente é isso, a maioria esquece. Eu acho que cada um de nós deve fazer o seguinte: anota no papel o nome de quem faz o quê. E na hora de votar, não esqueçam do nome das pessoas, pelo amor de Deus. Célio Gomes, mestre Célio Gomes, do Rio de Janeiro. Mestre, hoje nós não estamos falando nada de capoeira hoje, mestre. Nós estamos falando da revolta que a gente tem em saber que ficar em casa o tempo todo sem trabalhar é a pior coisa. Então o mestre Alexandre Gaúcho está dizendo que temos que desabafar mesmo e não aceitar quietos o que acontece. Eu penso isso, sabe? Porque às vezes a gente não tem mesmo a chance de falar o que a gente pensa a respeito disso. Mas às vezes nós temos que falar, nós temos que externar. Não estamos satisfeitos com essa situação. Não estamos satisfeitos com essa situação. Temos que voltar a trabalhar logo e com certeza superar esse momento aí. Eu acho que agora está chegando mais perto, né? Hoje nós estamos no dia 16. Em São Paulo, essa quarentena tá prevista até 31 agora desse mês, não é isso, gente? Só que quando voltar, naquele exemplo que eu dei, não é todo mundo que vai voltar a trabalhar, porque provavelmente perdeu o emprego. Vocês já pensaram nisso? Ah, mas eu vou pegar R$600 hoje. O cara pega R$600 essa semana. Só que o mês que vem ele não vai ter mais aquele emprego. Porque a economia, para ela voltar a acelerar de novo,
Gente, para voltar a acelerar de novo, vai ser complicado. Porque naquele exemplo que eu dei, se a empresa tinha 10 funcionários, 7 foram afastados, 3 ficaram trabalhando na empresa para cuidar da limpeza, para mudar as coisas de lugares, para pagar a conta, etc. Quando voltar, a empresa já se adaptou com os 3. Os 7 que ficaram afastados já não são tão necessários para aquele momento de redução de atividades daquela determinada empresa. Logo, volta quantos funcionários? 2 no máximo, dos 5 que foram afastados. Significa que dessa empresa que tinha 10, 5 funcionários, na melhor das hipóteses, tá, gente? Porque muitas empresas estão se adaptando a fazer vendas pela internet e redescobriram que não precisam mais ter pontos físicos, por exemplo. Esse dia eu estava pensando na Havan. Tudo bem, a Havan tem muito dinheiro, né? O Luciano tem mais de 133 lojas espalhadas pelo Brasil, tem um número grande de funcionários, então tenho certeza que para ele se readaptar talvez não seja muito difícil, porque ele também pode usar os canais digitais para fazer vendas e etc. Mas será, se ele tinha 40 mil funcionários, que eu acho que não chegava a isso, talvez uns 20 mil, será que quando voltar ele vai precisar dos 20 mil funcionários? Ou será que ele vai manter esses funcionários todos registrados, mesmo se o movimento dele não estiver tão alto assim? Por mais que o governo ajude, porque o governo ajuda sim banco a não quebrar, mas você, o governo, não ajuda. Porque se o banco estiver prestes a quebrá-la, porque as pessoas não pagaram o empréstimo, o financiamento, cancelaram o contrato, etc., o governo vai, como o antigo Proer, e coloca dinheiro para o banco não quebrar, porque o banco não pode quebrar. E o José, e a Maria, e eu ou você, nós vamos ter a ajuda do governo para superar esse momento de dificuldade? Então a questão hoje é essa. Tá? É só alertar isso, para a gente começar a refletir sobre isso, tá bom, gente? O mestre Limãozinho diz assim: mas se o povo não liga para poder aprovar que ele tem um salário mínimo, como nós temos para dividir com os mais pobres? Vai continuar assim, enquanto os filósofos, sociólogos, magistrados não tomarem a frente para ajudar, vai ser disso para pior. Eu concordo, mestre. É isso mesmo. Tem que partir da gente. Nós temos que se manifestar de alguma forma e deixar clara a nossa indignação sempre por coisas desse tipo. Mas avaliar sempre todas essas questões da melhor forma. Porque é fácil, é muito fácil. O cara tá lá no conforto de casa, uma TV maravilhosa, piscina, pode pedir comida no iFood, volta, sabe? Vai de helicóptero para o trabalho, etc. Enquanto a maioria das pessoas estão lá em casa, às vezes, sem ter o que comer. Então isso me revolta um pouco e eu até criei esses efeitos aí hoje para vocês darem uma olhada de como mais ou menos é a vida dessas pessoas aí, cheias de dinheiro levado de alguma forma de contratos que não são tão transparentes assim, ainda mais nessa época de coronavírus, tá? Então, galera, vocês querem falar mais alguma coisa? Hoje um bate-papo aqui rapidinho, foi só para falar sobre isso. Eu senti vontade de falar e eu vim falar sobre isso. Mestre Kunta, meu grande amigo da Santamarense de anos atrás, um forte abraço para o senhor, mestre. O mestre Kunta está dizendo assim: eu concordo que eles estão nos roubando, mas o isolamento que nos proteger desse vírus, a Casa Grande não está preocupada com a nossa vida. O mestre menciona a Casa Grande como a Casa Grande é a senzala, tá, gente? Eles querem saber quanto o engenho vai rodar. Estão preocupados com seus benefícios. É a mais pura verdade. Paulo Carrapeta. É verdade, mestre. Eles não querem saber. Eles querem continuar faturando milhões e milhões e não querem saber o que vai acontecer depois. Eu não estou
apoiando A ou B, presidente. Eu não quero, sabe, não tenho... Na verdade, hoje eu sou totalmente apartidário, porque eu sei que tem coisa boa e coisa ruim dos dois lados. Sempre teve, sempre terá e sempre vai ser assim. Todo mundo que estiver no governo vai ser criticado, quem estiver fora vai criticar quem está dentro. Sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ser assim. Agora, cabe a nós, de certa forma, também exigirmos o que é bom para nós. Correr atrás das coisas que fazem bem para a gente. Tá bom? E não deixar essas coisas passarem batido. Eles têm que saber que nós estamos de olho no que eles estão fazendo. Nós estamos de olho no que vocês estão fazendo. E vamos fazer durante muito tempo, porque tem muita gente que não critica, não olha esse lado e também não vai discutir, vai deixar para lá. Mas eles precisam saber que nós sabemos o que eles estão fazendo. Nós estamos de olho no que eles estão fazendo. Estamos preocupados com o que vai acontecer com a economia depois da pandemia, sim. Sabemos que muito do que está acontecendo talvez hoje seja armação. Quem é que vai dizer que não? Quem é que vai desenterrar aqueles que foram enterrados em nome do coronavírus para descobrir depois que não morreram por esse motivo? Alguém vai fazer isso? Alguém vai lá abrir essas covas e fazer a exumação desses cadáveres todos para verificar se foi ou se não foi a morte por coronavírus? Então é essa questão que eu queria colocar para todos vocês. Eu quero que eles saibam que nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Tá bom? Desculpa, gente. Hoje eu amanheci com a garganta louco para falar isso, para compartilhar isso com vocês. Tá bom? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, a gente fica. Se não, não falamos mais. Porque também é um assunto que incomoda, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mestre Limãozinho, tem que mexer no dinheiro deles, tirar as mordomias e dividir, porque a coisa que o coiso quer que morra muitas pessoas, principalmente porque os aposentados morrendo enche a botija deles e será pouco os idosos para eles pagarem a aposentadoria. Isso é uma das outras coisas interessantes que o mestre Limãozinho está falando aqui. Gente, 90% das mortes da Itália foram idosos na fase de aposentadoria. O mestre Limãozinho levantou um negócio muito importante para a gente discutir aqui. Vocês concordam que aposentados sendo retirados de beneficiários dos sistemas de aposentadoria, no caso nosso INSS, tirando da folha de pagamento dos aposentados, esses aposentados que vieram a falecer na Itália, por exemplo, foram muitos, quanto que sobra mais para quem ficou lá dentro continuar levando? Entendeu? Sobra muito, né? Então, para eles é até ruim falar isso, mas eles levam até vantagens, infelizmente, com o falecimento dos idosos. O mestre falou um negócio aqui super interessante para a gente avaliar. E às vezes a gente não consegue ver isso só. A gente não consegue ver todos os lados, né? Poxa, mas será? Por que eles estão fazendo isso? Não, porque está entrando dinheiro. Às vezes nós temos tantas coisas para fazer, a gente tem nossa vida para cuidar, etc., que a gente não atenta para essas coisas, todos os detalhes. Mas quando você começa a analisar, você fala, caramba, é isso mesmo, estão fazendo isso por causa disso. O mestre levantou um negócio muito interessante aqui, mestre. Mestre Kunta, e como é que estão as coisas aí no Paraná, mestre? Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que estão as coisas aí, se o senhor está conseguindo trabalhar, como é que o senhor tem feito aí no Paraná, tá bom? Gente, então é isso. Não é só de capoeira que nós falamos de capoeira, falamos de percussão, falamos um pouquinho daquele pensamento que nós temos com relação às coisas que nós vemos no mundo e estamos tendo tempo para isso, e por que não a gente colocar em prática conversas que nos levem a abrir os olhos sobre assuntos como esse, tá bom? Gaúcho tudo está dizendo, é assustador, mas isso também vai acontecer. Muitas coisas acontecendo nesse sentido, mas é
verdadeiro, tá? Então, de alguma forma, alguém está levando muita vantagem financeira em manter a quarentena ou em construir hospitais de campanha, por exemplo, que estão sendo construídos aí nos estádios, com uma expectativa absurda de esperar um número absurdo de potenciais pessoas que tenham sido acometidas pelo coronavírus, mas com certeza com superfaturamento, com injeção de dinheiros aos rios, em milhões, porque cada hospital de campanha desse custa uma fortuna e são construídos da noite para o dia com uma injeção de dinheiro de uma fonte aparentemente inesgotável, que é o bolso da gente mesmo, que é o dinheiro nosso que está nas mãos dos governos, tá bom? Então, galera, o bate-papo hoje é mais ou menos isso. Que eu queria conversar com vocês e espero que vocês não me levem a mal. Hoje eu senti vontade de falar sobre isso, até para reflexão de todos nós. E se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, pode falar que eu menciono aqui também. Se não quiser falar nada, pelo menos passe a pensar um pouco e refletir sobre essas coisas que estão acontecendo, avaliando todos os aspectos, sem se descuidar. Tá bom, gente? Eu não estou dizendo aqui que o corona não é perigoso, que não está matando gente, muito pelo contrário, né? Todos nós sabemos, estamos acompanhando aí que realmente ele é perigoso, tem acontecido muitas mortes, etc., muitas perdas, as famílias estão sofrendo com isso, muitas pessoas estão deixando de ir para os hospitais para se cuidar de outras doenças com medo de pegar essa doença. Mas nós temos que também avaliar esse outro lado, esse lado infelizmente nefasto, que é esse lado econômico que está sendo explorado aí pelos nossos governantes com a movimentação de milhões aí em compras sem licitação e, portanto, gerando fortunas, tá bom? Tem gente torcendo para isso continuar um tempão a mais aí, que é para eles encherem ainda mais os bolsos deles, tá bom, gente? Então, vamos aqui. Então, basicamente, gente, é isso. Eu queria reflexão de vocês sobre esse assunto e vou colocar novamente aqui as imagens do conforto da casa dos governadores, dos políticos, etc., que estão em suas casas presos, né? Em todo conforto, com toda a mordomia, etc. E cada vez mais fazendo grandes negócios milionários e a gente sem saber o que será do nosso futuro, o que será da economia brasileira, o que vai acontecer depois do fim dessa quarentena, tá bom, gente? Então é isso que eu queria trazer hoje a reflexão para vocês. Eu não marquei nada, mas queria aqui apenas discutir isso com vocês. Mas no final das contas eu vou voltar para o meu lugar predileto, que é uma casinha de taipa, onde com certeza eu me sinto muito melhor, de verdade. Então eu agradeço vocês ficarem aqui alguns minutinhos comigo. Obrigado, 2 cruzeiros que acabou de chegar, Jorge Souza, Gaúcho, Sandro, Mestre Limãozinho, Ana Cláudia, Paulo Carrapeta, Mestre Cunta lá do Paraná. Mestre Cunta, que Deus nos abençoe, se cuida aí, mestre. Iranzinho Donato, o Célio do Rio de Janeiro, o Célio Gomes, Mestre Célio. Mestre Célio, precisamos marcar uma live nossa, tá bom? Depois eu vou ligar para o senhor para a gente falar sobre isso. Rato, Everton Pigmeu, Adele Diode, direto da França. Agradece também aí ao nosso querido amigo Túlio. Enfim, Mestre Couro Seco e a todos que, de alguma forma, David Pigmeu, e a todos que investiram aí alguns minutinhos para ficar ouvindo aqui o meu protesto, tá bom? Agradeço a todos vocês, obrigado.
E não se esqueçam, quarta-feira às 15 horas, uma live imperdível do mestre Topete, tá bom? Agradeço a todos a presença, espero que vocês tenham gostado e pensem um pouquinho criticamente com relação a essas questões que eu coloquei aqui, tá? Aí o mestre Limãozinho está acrescentando ainda. Imagine esses hospitais de campanha, custa caro. Se os nossos governantes orientassem bem nosso povo para ficar em casa, não precisaria de todo esse dinheiro gasto e dar mais subsídio a nossos hospitais que já auxiliam o povo com remédios, comida e orientações. Com certeza, mestre. Com certeza. Eles estão construindo esses hospitais sem dar infraestrutura para os hospitais que vão permanecer no futuro. Por que não melhorou? Por que não melhoram a vida, o abastecimento, a manutenção, médicos, etc., dos hospitais que já existem e que não funcionam, às vezes por falta de profissional ou por falta de equipamento? Por que então que não pegaram um dinheiro e abasteceram esses hospitais que já estão aí criados, etc., que mereciam esse investimento? Não, preferiram criar um hospital de campanha, porque eles podem pôr e pode tirar. Eles compram, pagam, ganham lá fortunas e aí tiram. Depois esses hospitais não vão existir mais. Então eles não estão usando tudo isso para melhorar o sistema de saúde do país. Não. Eles estão usando como paliativo, como fator motivador para levantar dinheiro. E depois os hospitais? Como é que ficam os hospitais? Os hospitais, depois da quarentena, eles vão ter mais respiradores, mais médicos, mais estrutura? Não. Então avaliem bem o tipo de pessoa que vocês colocam para governar o seu dinheiro lá, tá bom? Gente, é um desabafo. Espero que vocês não tenham levado a mal. É apenas e tão somente para expressar o meu pensamento a respeito de tudo que está acontecendo. Forte abraço a todos.